Você já reparou que na Bíblia algumas vezes aparece a palavra pecados no plural, em outros momentos aparece a palavra pecado no singular? Vejamos. Em Romanos, capítulo 6, versículo 6, a palavra afirma: "Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado." Em Romanos, capítulo 3, versículo 25, afirma: "Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos." A pergunta é: existe alguma diferença entre pecados e pecado? E qual a diferença? No livro de Romanos, capítulo 1 a 8, podemos compreender essa diferença. Os pecados, no plural, são aqueles que cometemos diante de Deus e podendo ser enumerados, ou seja, eles têm nome. Mentira, roubo, ódio, adultério, são como os frutos de uma árvore. Porém, o autor de Romanos, quando se refere ao pecado no singular, ele está se referindo a algo mais profundo, a nossa natureza humana, essa natureza que herdamos de Adão, pois Adão, quando pecou, ele se tornou um pecador, e seus filhos e filhas herdaram essa natureza. Então, todos nós nascemos com o pecado em nossa natureza. Então, somos inclinados naturalmente a pecar, porque já somos pecadores. Então essa é a grande diferença. Pecado é a nossa natureza. Pecados é a consequência de nós sermos pecadores por natureza. Compreendendo essa verdade e essa diferença entre pecado e pecados, a grande pergunta é: como podemos tratar o nosso pecado, a nossa natureza pecadora, e como podemos tratar, à luz da palavra, os pecados cometidos? Vamos lá. No capítulo 1 de 1 Pedro, verso 18 e 19, Pedro afirma: "Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito." João também testifica. Em 1 João, capítulo 1, verso 7, João diz: "Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado." Então, à luz da palavra, a única forma de tratar os pecados cometidos é através do sangue de Jesus, porque Jesus, ele já pagou o preço por todos os pecados cometidos, tendo em vista que diante de Deus, cada pecado que cometemos traz uma consequência, que é a morte, porque o pecado gera morte. Então, Jesus já pagou por esse preço, porque ele morreu em nosso lugar. Assim, quando nós pecamos, se nos arrependemos e confessamos o nosso pecado aos nossos irmãos e a Deus, em Cristo, Deus nos perdoa, porque Jesus já pagou essa dívida. Agora preste atenção no que o autor de Romanos diz no capítulo 6, do verso 6 ao 8. "Sabemos isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos." E também em Gálatas, no capítulo 5, verso 24, Paulo afirma: "Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos." Nestes dois textos que lemos juntos, o autor está afirmando que a única forma de tratar a nossa raiz pecadora, ou seja, o pecado que habita em nós por natureza, é tomando a cruz de Cristo, porque através dessa cruz nós morremos para nós mesmos e vivemos para Deus.
Uma pessoa quando morre, ela já não se mexe, não se move, não ouve, não escuta, não tem vontade. Então, quando tomamos a cruz, simboliza exatamente isso. Nós morremos para o corpo onde a natureza é pecadora e que nos leva a pecar. E quando vivemos para Deus, vivemos para fazer a vontade dele. E ainda que nesse caminho, nessa caminhada, em algum momento a gente caia e tropece, nós sabemos que através do sangue de Jesus, Deus nos perdoa dos pecados cometidos. Pois bem, essa é a grande diferença entre o pecado, que diz respeito à nossa natureza pecadora, e os pecados, que são a consequência da nossa natureza, aquilo que nós fazemos por sermos pecadores. Se pudermos ilustrar através de uma figura, seria uma árvore. O pecado seria a raiz e os pecados seriam o fruto, a consequência de ser uma raiz pecadora. Mas a cruz de Cristo e o sangue de Jesus nos ajuda a vencer e ser limpos diante de Deus novamente. Pai seja contigo. Ouça, compartilhe, em nome de Jesus.